A Neuza era paciente do segundo turno de segunda, quarta e sexta-feira. O segundo turno é aquele que começa por volta das 10 da manhã e vai até umas 2h30, 3 horas da tarde. Essa clínica de diálise ficava na Moca e foi o meu primeiro emprego. No começo eu fazia plantão quase todos os sábados e depois que eu acabei a residência, a médica da quarta-feira acabou saindo e eu assumi como titular o plantão das quartas-feiras. Um dos aspectos mais interessantes de trabalhar numa clínica de diálise é que tem vários perfis psicológicos, emocionais de pacientes. Tem gente que chega com muito sofrimento, chorando, pessoas com depressão, tem pessoas muito alegres, pessoas quietonas ali que ficam na delas, tem aqueles caras fortões ali que parece que nada está acontecendo com eles, tem aqueles pacientes acamados ou que vão de cadeira de rodas e tem aquelas pessoas que fazem a diferença no plantão, que são as alegres, comunicativas, aquelas que estão sempre brincando, fazendo ali algum comentário, alguma coisa assim. A Neuza era uma dessas pessoas alegres. Ela sempre vinha com alguma brincadeira, muito observadora, muito comunicativa, aliás, muito simpática. Ela sempre estava de olho se o médico vinha com uma roupa diferente, se a enfermeira tinha engravidado. Ela era uma espécie de fofoqueira do bem, sabe aqueles comentários que não fazem mal para ninguém, mas que ela fica ali abastecendo ali o humor das pessoas, toda hora com uma brincadeira, com uma zoeirinha. Então essa era a Neuza, assim, uma figuraça. Agora, esse lado bem-humorado que é super bem-vindo, no caso da Neuza tinha uma coisinha que ela fazia que era meio questionável. Ela chegava no plantão da diálise todas as quartas-feiras, por isso que eu destaquei a quarta-feira, que quarta-feira tradicionalmente aqui em São Paulo é o dia da feijoada, e a Neuza chegava todas as quartas-feiras com uma marmita de feijoada para comer durante a sessão de hemodiálise. E logo no primeiro plantão que eu peguei numa quarta-feira, que eu vi aquela cena, eu não acreditei. Mas antes de falar com ela, eu perguntei para o enfermeiro e para os técnicos: ô pessoal, a Neuza toda quarta-feira ela come essa feijoada, é normal isso? E aí eles me responderam: doutor, esquece, ó, a Neuza faz 5 anos que ela come feijoada todas as quartas-feiras, ela já tomou todas as broncas que podia, pode conversar com ela, mas não vai adiantar nada, é melhor o senhor ficar na sua. Mas eu fiz a minha parte, eu fui conversar educadamente com a Neuza. Neuza, tudo bem? Olha, você sabe que não é legal comer feijoada durante a hemodiálise. Mas pessoal, o sorriso da Neuza era muito cativante, ela virou para mim e falou: ah, doutor, fica tranquilo, a máquina da diálise vai tirar tudo isso. E eu ainda tentei argumentar com ela. Falei assim: Neuza, mas olha só, o que você está comendo hoje só vai sair na máquina na sessão de diálise da sexta-feira que vem. O que você está dialisando hoje está tirando o que você comeu na segunda-feira. E ela falou para mim: não, doutor, tira sim, fica tranquilo, eu nunca passei mal e eu sempre saio no meu peso. E o pior de tudo, quer dizer, o melhor de tudo é que realmente ela tinha razão, ela nunca passou mal na máquina e ela sempre conseguia sair no peso seco. E aí eu ficava pensando assim: pô, filha da mãe essa mulher, caramba, isso acaba desmoralizando o médico, né? Que argumento eu vou ter para ela não comer a feijoada? Mas eu não desisti não, pessoal. Eu peguei um banquinho um dia, sentei do lado dela ali na máquina, olhos nos olhos, falei: Neuza, olha, veja bem, eu sei que você passa bem, eu sei que você não passa mal, você sai no peso seco, mas tem um detalhe: você está comendo muita gordura, muito sódio, a sua pressão fica alta. Isso a longo prazo, Neuza, vai te trazer sérias consequências. Você pode ter um risco maior de ter um infarto, você pode ter um derrame. Então, assim, aparentemente está tudo bem, mas você está, de uma certa forma, prejudicando o seu organismo. E aí ela me respondeu algo que eu nunca mais esqueci na vida. Ela falou: doutor, olha, quem tiver que morrer, vai morrer, seja fazendo hemodiálise, seja atravessando a rua. Eu prefiro viver o presente, não ficar me preocupando muito com essas coisas. Eu sei, o senhor tem razão, mas não adianta, eu acho que a vida é assim mesmo. E o tempo passou, passaram dias, semanas, meses, e aprendi a conviver com a feijoada da Neuza, sempre uma figura ímpar ali no plantão da diálise. E eis que um dia a Neuza não apareceu no plantão para fazer hemodiálise, e aí eu perguntei para o enfermeiro: pô, e a Neuza não veio hoje, o que aconteceu? E ele falou: ah, doutor, ela foi fazer o transplante. E
aí eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo passei a sentir falta dela, né? Porque esse sentimento de ambiguidade é muito comum na diálise. Você fica feliz porque a pessoa conquistou uma coisa, mas você vai perder o convívio com ela. Isso acaba sendo uma perda de uma certa forma. E aí passou mais uma semana, mais uma quarta-feira de plantão, e o enfermeiro me falou que a Neuza havia falecido logo após o transplante. Isso foi realmente uma coisa que abalou todo mundo, foi uma grande perda. Aí já não era mais a perda do convívio pelo transplante, mas o falecimento dela. Infelizmente a Neuza faleceu. Eu não sei que tipo de complicação houve ali no transplante, mas foi 2 ou 3 dias depois. Infelizmente, uma grande perda. E uma coisa que me tocou muito ali na minha cabeça logo depois é que a Neuza não era daquelas pacientes que ficavam falando do transplante a toda hora. Parece que era uma coisa que ela não fazia muita questão, segundo as pessoas que tinham mais intimidade com ela. E aqui vem um dado da literatura médica, pessoal, que embora o transplante seja a melhor opção hoje em dia de tratamento da doença renal crônica, porque o paciente transplantado ele vai viver por mais tempo e com mais qualidade de vida do que aqueles que estão em hemodiálise, existem alguns pacientes que em hemodiálise vivem muito tempo e se adaptam muito bem ao tratamento. É uma exceção, eu não estou falando da regra. A regra é fazer transplante é melhor. Mas tem pacientes que ficam muito bem adaptados na diálise. E a Neuza possivelmente era uma dessas pacientes. Além dessa questão, digamos, mais clínica de sobrevida e qualidade de vida, alguns pacientes psicologicamente acabam ficando muito dependentes ali da diálise. Muitas pessoas solitárias que moram sozinhas, que não têm familiares, a hemodiálise, os colegas de tratamento acabam sendo uma espécie de segunda família. Essa questão do pertencimento a uma mesma comunidade que esses pacientes acabam desenvolvendo ao longo do tempo é uma coisa tão intensa que realmente isso traz até um impacto emocional. Quando um paciente fica doente é internado, quando um paciente falece, isso acaba afetando muito o psicológico dos colegas de turno. E até mesmo quando um deles é transplantado, há um grande sentimento de perda, ainda que todos saibam que aquilo tenha sido melhor para aquele colega. E voltando a falar da Neuza, se você ainda tem dúvida se ela deveria ter transplantado ou não, a resposta é sim, ela deveria ter transplantado, porque a gente sabe que o transplante ainda é sim a melhor opção de tratamento, como eu falei agora há pouco, aumentando o tempo de sobrevida e qualidade de vida. Mas a Neuza, infelizmente, acabou sendo vítima de algo na medicina que é aquele fato dela não ser uma ciência exata. A medicina é uma ciência que tem um alto índice de acerto, porém, como tudo na vida, não existe 100% de segurança, de eficácia, então não dá para garantir que 100% dos casos o transplante teria sido bom. E a grande ironia do destino que eu vejo nessa história é que a Neuza não faleceu fazendo hemodiálise, nem por culpa da feijoada, mas fazendo aquilo que todo paciente renal crônico deseja um dia, que é fazer um transplante. O que aconteceu com a Neuza foi uma triste fatalidade, como ser atropelado ao atravessar a rua, como ela mesma havia dito para mim meses atrás. E se você gostou dessa história, deixa aqui o seu like, compartilhe com os seus amigos e ajude o crescimento do nosso canal fazendo a sua inscrição e ativando o sininho das notificações. Eu volto logo com um novo episódio dessa série. Um grande abraço para vocês.